Falar um pouquinho de política, o Paulo César já está com a gente aqui ao vivo para trazer os bastidores que estão bastante agitados, hein? Eu posso dizer que estão borbulhando, principalmente no que diz respeito ao PL. Decisões difíceis, decisões já tomadas e outras que ainda podem ser tomadas ao longo de 2025, refletindo em 2026, viu, Polito? Tá uma bagunça ali, tá um pouco difícil de consertar ou de convergir para um consenso de maioria. Mas será que muita coisa muda antes do final do ano? A Dá perspectiva, tempo disso? sim. Dá sim. Existem algumas regras legais e que precisam ter compartilhamento também de ideias de quem lidera e quem é liderado. Se houver consenso, pelo que tudo indica, haverá em relação ao PL, podemos ter mudanças sim ainda em 2025 e refletir drasticamente em 2026. Nós estamos falando do cenário que envolve o nome da deputada federal Carol Detoni, do PL, que deve deixar o partido seguir para o Novo. Eu conversei com pessoas ligadas à executiva nacional do Novo, lá em Brasília, e que me confirmaram que está praticamente consolidada a ida de Carol Detoni para o Novo e que a expectativa é que isso aconteça ainda em 2025. Por que eu digo ainda em 2025? Porque pela regra legal, quando um parlamentar é eleito, o mandato não pertence a ele tão somente, e sim à sigla partidária. Então, nesse caso, se Carol Detoni deixasse por qualquer motivo o partido, ela poderia perder o mandato. Por isso, ela precisa de uma carta de anuência, de liberação do presidente do partido, e nesse caso, quem lidera todo o processo é o governador Jorginho Melo, deixando o PL e indo para o Novo. Já que no fim de semana eles teriam tido uma conversa e que Jorginho teria confirmado que não haveria espaço para Carol Detoni concorrer ao Senado pelo PL. E por isso ela avançou nas negociações que não são novas, já vinham aí ao longo do ano tendo algumas tratativas para ir ao Novo concorrer pelo Senado, pelo Partido Novo, então liderado por Eduardo Ribeiro de Blumenau e que deve também ser o principal articulador para que antecipe a saída de Carol Detoni do Novo. E aí hoje surgiram outras discussões. A ex-primeira-dama Michele Bolsonaro declarou apoio a Carol Detoni ao Senado, independente de partido. Também entrou nessa discussão o deputado federal Eduardo Bolsonaro, que lá dos Estados Unidos tenta amenizar as discussões em Santa Catarina. O deputado federal do Rio de Janeiro, Mário Frias, também entrou na parada, porque tudo gira em torno da família Bolsonaro. Isso porque há um cenário de construção do ex-presidente com a indicação do nome do filho dele, Carlos Bolsonaro, para Santa Catarina, e a segunda vaga seria, então, optada pelo governador Jorginho Melo para Esperidião Amin para fortalecer uma coligação. Agora, é claro que surge uma expectativa de que, será que os apoiadores de Jair Bolsonaro, os apoiadores do bolsonarismo, dariam o voto de confiança a Esperidião Amin? Ou também migrariam seus apoios políticos a Carol Detoni, mesmo no Novo? São essas dúvidas que começam a surgir a partir de agora e também que devem permear toda a discussão política de 2026 em relação também a como o Jorginho Melo vai conduzir esse problema, que é um baita problema para ele. Acho que o governador é o mais atingido, né? Mas os dois têm grande peso. Esperidião Amin, uma trajetória inacreditável na política catarinense nacional, e a jovem deputada Carolina Detoni, sempre no topo da lista como um dos melhores parlamentares do Brasil. Ganhou o título de melhor deputada federal, pelo menos por 2 vezes apareceu nesse cenário, mas também tem o desafio de elencar as lideranças. Até porque Carol Detoni foi presidente da CCJ na Câmara, um cargo dificílimo, complexo e muito disputado. Além disso, também tem o outro cenário que ela lidera a minoria lá, representando o PL, fazendo um gesto, abrindo mão do cargo para Eduardo Bolsonaro, para também manter o mandato dele na Câmara, e agora ela tem essa situação mais delicada dentro do partido. Mas ela mantém a lealdade e gratidão a Jair Bolsonaro, assim como os outros parlamentares. Ana Campanholo saiu em defesa dela, e aí a gente percebe que a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro também. A ideia é tentar convergir para 2 candidatos do PL, mas o que seria praticamente inviável diante da necessidade de construção de coligações por parte do governador Jorginho Melo para 2026. Ela tem uma atuação bastante sólida, né? E o partido acho que é o único que abarcaria as ideias que ela carrega. Acredito que sim, mas hoje aí se tornaria um problema para Jorginho Melo. Ele tem o interesse de ter um novo próximo em 2026 e com isso acaba construindo um distanciamento, principalmente do prefeito de Joinville, Adriano Silva, que deverá apoiar, obviamente, a candidatura de Carol Detoni. O que não se sabe é se eles devem puxar um pouco para o lado do PSD, que tem João Rodrigues como pré-candidato, ou construir uma candidatura própria, eliminando qualquer possibilidade. Há muita coisa para se discutir ainda. Tá enrolado esse tabuleiro aí. Eu é que não queria estar na pele deles nesse momento. Nem eu. Obrigado, Paulo. Até amanhã. Até amanhã. Que loucura, né? É a política nacional, né, gente? É isso aí, ó.